Bom dia, irmãos. Vamos nos preparar aqui para o início da escola dominical. Pedir aos irmãos que estão ali na casa, que vão tomando seus lugares, para a gente dar início nessa manhã, a nossa escola bíblica dominical. Desde já eu quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor. Pedir que o Senhor desde já nos abençoe, que possamos ter esse tempo de escola dominical aprendendo dele e crescendo na obra do Senhor. O presbítero Marcos, ele está em viagem, ele foi bem ali casar o filho dele. Ele já saiu agora, ele saiu ontem, e aí hoje já está lá por Recife, já está nos preparativos do casamento do Pedro, nosso querido Pedro. Então vamos iniciar na nossa escola dominical. Vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no Salmo 141. Perdão, eu acho que eu peguei errado aqui. Salmo 143, no verso 10, e vamos ler todos a uma só voz. Salmo 143, verso 10. Vamos ler todos a uma só voz. Vamos. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Amém. Vamos orar, pedir ao Senhor que nessa manhã nos abençoe. Eu vou pedir para o nosso irmão presbítero Emerson, está aí por trás. Não vou pedir para ele vir aqui não, ele não precisa andar daí, né, Emerson? Mas faça uma oração pedindo que o Senhor nos ajude e nos abençoe nessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, nessa manhã, porque o Senhor é um Deus bondoso, Deus justo, Deus verdadeiro. Amém. E nós te adoramos pela beleza da tua santidade. Que o Senhor possa abençoar cada criança, cada adolescente, cada família, cada pessoa que aqui hoje se encontrar na escola dominical. Que possamos aprender, que possamos internalizar os ensinamentos e que possamos, ó Deus, muito mais do que aprender, termos a condição dada pelo Senhor, pelo teu Santo Espírito, de assim vivermos, de acordo com os ensinamentos da tua palavra. Que o Senhor possa instruir, iluminar os professores e também, ó Deus, abre os nossos corações, corações das crianças, para receber a porção do ensinamento nessa manhã. Te louvamos porque é um privilégio de estarmos reunidos no dia do Senhor, dia da ressurreição, aqui, ó Deus, de forma livre, de forma espontânea, é bênção do Senhor para as nossas vidas. Muitos gostariam e não podem, muitos não têm nem a consciência de que devemos culto a Ti. Por isso, ó Deus, te agradecemos e te louvamos em o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, para acompanhar a leitura sequencial. Nós estamos já em Jeremias, no capítulo 21, e vamos acompanhar a leitura dos versos de 1 a 14. Eu vou pedir um dos jovens nossos, ou adolescente, que voluntariamente se apresente para fazer a leitura. É só levantar a mão. Um de cada vez. Venha, Pedro. Jeremias, capítulo 21, os versos de 1 a 14. Predita a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, dizendo: Pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: Assim direis a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos oprimem. Tais armas eu as ajuntarei no meio desta cidade. Pelejarei eu mesmo contra vós outros com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor.
Ferirei os habitantes dessa cidade, tanto os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. Depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e quantos dessa cidade restarem da pestilência, da espada e da fome na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, na de seus inimigos e na dos que procuram tirar-lhes a vida. Feri-los-á a fio de espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou de peste. Mas o que sair e render-se aos caldeus que vos cercam viverá, e a vida lhe será como despojo. Pois voltei o rosto contra esta cidade, para mal e não para bem. Diz o Senhor, ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. À casa do rei de Judá dirás, ouvi a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor, julgai pela manhã justamente, e livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não seja o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague por causa da maldade das vossas ações. Eis que sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Contra vós outros que dizeis, quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Castigar-vos-ei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Acenderei fogo na cidade, qual bosque, o qual devorará todos os seus arredores. Amém. Obrigado, Pedro. Irmãos, vamos louvar ao Senhor, o hino 47, louvor e glória. Há tempo também aqueles que vieram preparados para seus dízimos e ofertas, podem fazê-lo durante o hino. Hino número 47. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvamos ao Teu nome pela Tua misericórdia, pela Tua graça, e bendizemos ao Teu nome, como cantamos agora, pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo para com o Teu povo, Senhor Deus. Obrigado pela provisão, pelo sustento que o Senhor tem trazido dia após dia
as nossas vidas, não só o físico, mas o espiritual, Senhor Deus, através da tua palavra e de tantas outras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Louvamos também e agradecemos de maneira especial por esses dízimos e essas ofertas que foram levantadas pelo teu povo e foram depositadas aqui, Senhor Deus, em forma de cumprimento àquilo que o Senhor mesmo pede, que seja devolvido aquilo que o Senhor de antemão já nos deu. Pedimos que o Senhor abençoe cada um, cada família e também esses recursos, para que sejam corretamente usados na tua obra, no teu serviço, Senhor Deus. Tudo redunde para a honra e glória do teu santo nome. Nós te oramos assim, agradecidos por tudo, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos para a nossa pastoral. Leiamos. Relacionando-se com a cobiça. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Tiago 1:14. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças mais uma vez, neste dia tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos e juntos podermos aprender da Tua palavra, ouvir a Tua voz. Nós te suplicamos, neste momento, como igreja do Senhor, fala ao nosso coração. Desperta-nos, Pai, para temermos ao Senhor cada vez mais, para vivermos para o Teu inteiro agrado, para termos, ó Pai, em alta consideração a Tua palavra bendita. Deus, para corrermos para Cristo. Ó Deus, porque sabemos da nossa pequenez e dependência desta obra tão maravilhosa que Ele efetuou na cruz. É em nome dele que nós pedimos, Pai, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, quando pensamos em leis, nós pensamos normalmente em questões objetivas e visíveis. Como assim? Quando os 10 mandamentos foram dados, quando ele diz, não furtarás, é algo visível. É alguém que pega algo que não é seu. Quando ele fala, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. Mas quando chega no não cobiçarás, pare para pensar que lei difícil de averiguar. Como eu posso averiguar se alguém cobiçou? Ele pode fazer isso em silêncio, só no coração. Olha, eu vou disciplinar o meu filho porque ele cobiçou em silêncio no coração. Como é que eu sei? Você já viu alguém na igreja sendo disciplinada pelo conselho por cobiça? Difícil, não é? Porque ela, de fato, é silenciosa. Você consegue camuflar a cobiça. Você consegue esconder de todos. Seja de cônjuge, de pais, é possível você esconder esse pecado no seu coração. Mas Tiago faz uma analogia tão diferente em nosso texto. Quando Tiago fala sobre a cobiça, ele fala sobre um casamento. Você deve se recordar que a Escritura fala sobre casamento misto. E mostra o quanto é danoso para o povo de Deus relacionar-se com quem não teme ao Senhor. E a figura aqui que Tiago usa é você se relacionando com alguém que vai te destruir, com alguém que vai te puxar para a morte. Julgo desigual. Olha de novo o texto. Versículo 13, vou voltar um pouco. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta faz o quê? O atrai e seduz. O atrai e seduz.
palavrinha usada aí para sedução, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 13, ele diz, considerando isso, ele falando dos falsos mestres, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, falsos mestres. E aí diz, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, e essa palavrinha aí, engodando, é a mesma para seduz aqui. O texto grego é a mesma palavrinha. Seduzindo almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. O contexto aí ligado à sensualidade. A cobiça o atrai, seduz, e você tem um filho com a cobiça. Olha o que ele vai dizer no texto. Versículo 14. Quando esta o atrai e o seduz. No 15, Tiago continua dizendo, então a cobiça, depois de haver engravidado, concebido, dá luz ao pecado. E aí ele vai dizer que você vai ter um netinho. Sabe quem é o netinho? O pecado, uma vez consumado, dá luz à morte. No texto grego é essa a ideia. A cobiça dá luz ao pecado e o pecado dá luz à morte. O netinho te mata. É silencioso. Parece inofensivo. Não. Aí eu estou pegando o texto de Pedro agora, voltando para o texto que eu citei, quando Pedro diz, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, seduzindo almas inconstantes. Irmãos, a cobiça é silenciosa, mas ela é danosa. Nós não temos justificativas para darmos vazão aos nossos olhares maldosos, sejam na área de sensualidade, seja na área dos relacionamentos. Benignidade é fruto do Espírito. É interessante o seguinte, que a benignidade... Você conhece de longe uma pessoa benigna. Uma pessoa benigna geralmente toma muito golpe. Porque ele não malda nada. Ou então, nas relações, é sempre a parte ofendida. Porque ele sempre enxerga, não, talvez a pessoa pensou foi isso. Não, você acha que ela falou? Não, ela não falaria isso, não. Irmãos, nós somos chamados à vida de santidade, a um olhar puro, a buscar benevolência, bondade nas relações, humildade, zelo, ao invés de ficar cobiçando aquilo que não é seu. Não cobiçarás. Não cobiçarás. Ninguém vai ver, de fato, ninguém vai ver. Ninguém ao seu lado. Ninguém humano vai enxergar. Mas o Deus que vê o coração ordenou na segunda tábua, não cobiçarás. Cuide do seu coração. Cobiça está ligada também a contentamento. A estar contente com o que Deus tem colocado em tuas mãos. Irmãos, se nós pararmos para meditar em tudo que recebemos da parte de Deus, nós vamos perceber que Deus nos enche. Lembre de Adão e Eva no jardim. O que foi que Deus deu a Adão e Eva? A Bíblia diz assim que, quando Deus criou o jardim, preparou para Adão e Eva, e diz que fez lá toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para se comer. E disse Deus, vocês podem comer livremente. Sabe o que é esse livremente? Abundância. Generosidade da parte de Deus.
Nós ganhamos demais, nós temos mais do que o que nós precisamos. Eu já ouvi muitas vezes alguns pregadores mencionarem isto, e olhe para o seu guarda-roupa. Está achando que tem pouca roupa? Visite o templo da Escritura. E eu já repeti aqui, e lembre-se de José. E os irmãos brigaram porque ele ganhou uma roupa colorida. Nós temos mais do que nós precisamos, mais do que o bastante. Ao invés da cobiça, gratidão. Gratidão. E aí veja, se Tiago começa dizendo assim, olha, a cobiça, você se relaciona com a cobiça, ela dá luz ao pecado, o pecado dá luz à morte. Isso não é para vocês, sabe por quê? Ele continua, e ele diz assim, versículo 16, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E aí vem no 18, pois, segundo o seu querer, olha, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabe por que você deve lutar contra a cobiça, não dar vazão a ela, não dar vazão ao pecado, não andar por caminhos de morte? Porque Deus gerou você pela palavra da vida. É Cristo. Você tem Cristo. Fuja. Fuja o seu olhar da maldade em quaisquer áreas. Fuja da maldade. Busque a graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a lutar contra o pecado. Vamos ler juntos? Relacionando-se com a cobiça. Ao contrário, cada um é tentado pela sua cobiça, quando esta o atrai e seduz. Tiago 1:14. Que Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. Temos visitantes de primeira vez aqui entre nós. Eu gostaria que, se você está nos visitando pela primeira vez, que você fizesse um sinal com a sua mão para que nós pudéssemos identificar você. Lá atrás, aqui temos muitos hoje. Vocês podem ficar em pé, porque assim toda a igreja pode vê-los, por favor. Todo mundo que levantou a mão. Olha aqui. Que coisa boa. Sejam bem-vindos. Aqui, acho que é sobrinha da... é sobrinha da Elcilane, a Cibele, prima da Miriam, veio ficar perto da prima aí esses dias. Seja bem-vinda, Cibele, aqui na nossa igreja, viu? Pode sentar. Enoque, tá certo. Já tem bastante tempo, é verdade. Muito obrigada, viu? E temos aqui conosco a Célia também. Pode se sentar, seu Enoque. E temos aqui a Célia também, que não é a primeira vez, já foi membro aqui da nossa igreja. Seja bem-vinda, Célia. Estamos felizes com você aqui. Ali atrás da irmã Janice, vocês dois, vocês podem falar o nome de vocês? Ângela e? Cândida e Macuri. Sejam bem-vindos aqui em nossa igreja, viu? Podem assentar. Eles estão indo lá na congregação do Cambeba, lá no Eusébio. Vieram aqui na EBD pela primeira vez. Aqui ao lado do irmão Cleon. Como é seu nome, minha irmã? Terezinha. Veio lá de Manaus para ficar com a família, tá certo. É a mãe do irmão Cleon. Seja muito bem-vinda, viu, dona Terezinha? Em nosso meio, pode sentar. Lá atrás tem o pai do diácono Hélio. O nome dele, Hélio, eu acabei não... José Carlos. Olha aí. Esse eu não esqueço mais. Viu? É o nome do meu esposo.
Pode chamar de Zezinho? Então tá bom, seu Zezinho. Seja bem-vindo. É capixaba. A família do Hélio e do Almir, eles estão tentando competir com os baianos aqui na igreja. Então já foi convocado para morar aqui, seu Zezinho, viu? Para ver se ganha do número de baianos que a gente tem aqui. Seja bem-vindo, pode sentar. Não sei se tem mais alguém ali. Acho que tem o Daniel, né? Fica em pé, Daniel. Ali está levantando a mão. Seja bem-vindo. A mãe dele já esteve aqui. Trouxe ele hoje. Seja bem-vindo aqui em nosso meio. Obrigada. Se você nos visita, fale. A Cecília? Ah, ela está aí. Tá, já. Ela está para ali, para dentro? Tá. A filha da Vitória, que nasceu recentemente. Está ali. Olha ali a Cecília. Vem aqui, irmã, para que a gente possa ver a Cecília aqui de perto. Pode vir o pai da Cecília também, claro. Primeira vez aqui na igreja. Pequenininha. Coisa linda. Olha aí a nossa visitante mais novinha. Glória a Deus pela vida dela. Se vocês puderem aguardar aqui só um pouquinho, que eu vou chamar os aniversariantes e a gente faz uma oração, tá? E tem mais parentes do Hélio aí. Eu não sei por onde eles estão. Ali, a Dona Maria, o irmão dele, o Renato. Sejam bem-vindos também. Estou vendo outros visitantes também, acho que de outras vezes. Sejam bem-vindos. Temos aniversariantes essa semana. Hoje é aniversário de casamento do Paulo e da Dorothy. Vou pedir que eles venham aqui, que eu vi eles chegando por ali. A Dorothy já está com um barrigão já. Acredito que às portas de ter o bebê. A bebê. Dia 23, aniversário do diácono Jailson. Vou pedir que ele venha aqui também. No dia 27, aniversário de Davi, o meu irmão, que está em casa com a Ellen, que teve bebê. Teve o Julinho e o Tom, que está lá com eles. E no dia 27 é Dian, no mesmo dia. Ele está por ali. Vem, Dian, aqui. Olha aí o que eu estou falando dos capixabas, tá vendo? O Edian veio, aí trouxe o irmão dele, o Ariosto. Aí a mãe do Hélio vem aqui de vez em quando, né? Já veio o pai dele, daqui a pouco tem mais capixaba aqui do que tem. A gente vai, quem sabe, vamos fazer uma outra gincana. Porque na última foi difícil saber se era mais capixaba ou mais baiano. Ganhou, o baiano ganhou, o baiano ganhou. Vamos agradecer a Deus pela vida desses irmãos aqui, que estão fazendo aniversário essa semana, pela presença da pequena aqui conosco, Vitória, e dos demais visitantes que estão conosco aqui também. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, muito obrigado porque através da vida de Cristo, Senhor, nós podemos estar hoje aqui celebrando, ó Pai, a vitória de Cristo sobre a cruz, ó Deus. Louvado seja o teu nome por isso. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui à frente. Muito obrigado pela presença da pequena Vitória, Senhor. Muito obrigado porque tu tens dado saúde a ela. Tu tens abençoado a sua mãe, o seu pai. Ó Deus, continua dando a eles sabedoria, Senhor, para lidar com esses primeiros dias da maternidade, Senhor, e que a pequena Vitória venha crescer aqui na tua casa e ouvir da tua palavra, Senhor, e venha se tornar uma filha tua e serva fiel, nós assim te pedimos, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado pelo aniversário de casamento da Dorothy e do Paulo. Abençoa, Senhor, essa família. Muito obrigado porque tu tens dado a eles a oportunidade de estar aqui na tua casa, trazendo os seus filhos, ó Deus, para ouvirem da tua palavra.
ó Deus, e conviverem com os irmãos em Cristo, ó Deus. Abençoa-os, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado também pela vida do Davi, Senhor, pela vida do Jailson. Ó Senhor, abençoa, Pai, o Davi e a Ellen em casa, Senhor. Abençoa o pequeno Julinho, Senhor, naquela UTI. Guarda a sua vida, Senhor, e traze-o, Senhor, para nós, Senhor, para casa, nós te pedimos. E abençoa também o Tonzinho, restaura a sua saúde, que logo, logo ele possa estar aqui na tua casa, Senhor, como sempre tem vindo. Abençoa também Jailson com sua família, Senhor, abençoa no seu trabalho, no seu dia a dia. Ó Pai, que o Senhor seja sempre companheiro, Senhor, na vida dele, Senhor, que ele sinta a presença do teu Espírito Santo no seu dia a dia, na tomada de decisão, no cuidado com a sua família, Senhor, e na vida dele íntima contigo, Senhor. Ó Deus, nós te somos gratos, ó Deus, porque tu és um Deus tão bom. Obrigado pela vida do Edian também, que tu tens dado a ele mais um ano de vida para estar com a sua família, o bebezinho que vem aí, Senhor. Abençoa, Senhor, a sua família. Tem misericórdia da vida deles. Guarda-os em Cristo, nós te pedimos. Abençoa a Rayana, Senhor, o seu filhinho, Senhor, que está aqui também. Nós te agradecemos, porque tu és esse Deus maravilhoso e somos teus servos, ó Deus, queremos receber de ti. Nós assim te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Paulo, quantos anos de casados, Paulo? 6. Ele acertou, porque eu já conferi com ela ali. Vou chamar as crianças. Nós temos aviso? Bora, vem aqui, irmão Edson. Enquanto as crianças chegam, lembrá-los, separe o dia 17 de agosto na sua agenda, aniversário da Congregação Presbiteriana do Eusébio. Então, separe na sua agenda, vamos ter uma grande festa lá, um culto de celebração lá na Congregação do Eusébio. Dia 17 de agosto, é um sábado, às 19 horas. Bom dia, pessoal. Então, como vocês sabem, recentemente a gente teve um jantar para comemorar o Dia dos Namorados, organizado pela SAF. E todo o dinheiro arrecadado foi doado para a nossa UPA para pagar os ingressos dos adolescentes que quisessem ir para o REUPA. O REUPA, o Encontro Regional de Adolescentes do Nordeste inteiro brasileiro. Bom, tivemos momentos de comunhão e de brincadeiras, onde conhecemos o pessoal da Bahia, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, e o mais importante, tivemos diversas palestras com o tema principal Imitação de Cristo, onde em cada palestra era apresentada pelo palestrante um tema específico. Bom, era um evento para todos os adolescentes do Nordeste, mas só puderam ir aqueles que estavam preparados emocionalmente, infelizmente. Mas, bom, nós da diretoria queremos apresentar para vocês um vídeo com os melhores momentos do REUP e um feedback dos nossos adolescentes.
Então, pessoal, esse foi o Reupa. Queria agradecer a todos aqueles que contribuíram e apoiaram nossa ida para a igreja. Queria agradecer a Deus por proporcionar momentos lindos como esse. Que Deus abençoe o dia de vocês. Que joia, né? Ter nossos jovens envolvidos nesse trabalho. Vamos nos preparar, então, para o próximo ano. Não sei se já tem o local, mas para a gente mandar mais jovens, adolescentes. Em Natal, eu soube que foram 600 adolescentes, e aqui nós tivemos 300 e poucos adolescentes. Mas, então, vamos nos preparar para o próximo ano. Vamos orar? Crianças, bondoso Deus, nós agradecemos ao Senhor todo o cuidado do Senhor com as nossas vidas. Em especial, nós pedimos agora pelas nossas crianças, que o Senhor as abençoe e traga, Santo Deus, a mente e o coração dos nossos filhos para aprender da palavra do Senhor. Também pedimos que o Senhor esteja com os professores, todos que se prepararam durante a semana para esse momento, Santo Deus. Que o Senhor se revela em forma da Tua palavra, para que traga ao nosso coração tudo aquilo, toda a vontade do Senhor para as nossas vidas. Tudo nós agradecemos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter 5 minutinhos enquanto as classes se dividem e a gente se prepara aqui para o início da aula, tá bom? Então, 5 minutinhos.
Irmãos, vamos nos aquietando para nós iniciarmos a escola dominical. O pessoal que está mais atrás, se quiser, tem mais cadeiras à frente, viu? Se quiserem se aproximar. O nosso irmão presbítero Pádua, né, falando que vai precisar ir lá no presbítero Gessé, só lembrando os irmãos, aqueles que não viram a mensagem ontem no grupo do WhatsApp, o presbítero Gessé, ele precisou ser internado ontem e ele provavelmente passará por um cateterismo, certo? Após a morte de sua esposa, na última semana, Dona Zélia. Ele já vinha fazendo alguns exames e ontem ele foi, numa consulta, entregar os exames e aí o médico, ao ver os exames, decidiu pela internação. Então, oremos pelo presbítero Gessé, pelos filhos também. Dias difíceis, né? Perderam a mãe, agora o pai internado. Então, oremos para que Deus abençoe os procedimentos, dê sabedoria aos médicos. Assim que orarmos após a leitura do texto, nós vamos orar também pelo presbítero Gessé. Irmãos, vamos abrir a Escritura em Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3. Versículo 7. Vamos ler juntos, Êxodo 3. Versículo 7. Eu vou passar aqui os slides, porque... Vai chegar em Êxodo. Pronto. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Todos. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Amém. Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra. Nesta manhã nós estamos aqui reunidos, ó Deus, e pedimos a ti, Pai, que o Senhor, por misericórdia, nos ensine, que o Senhor desperte o nosso coração para estudar a tua palavra. Ó Deus, nós vamos passar por mais um livro da tua santa palavra e nós pedimos que o Senhor aumente o nosso desejo de conhecê-la, porque certamente, ó Pai, ela revela mais sobre Cristo Jesus, teu Filho. Nós queremos conhecer o Senhor. Dá-nos a graça, Pai, de aprendermos, dá-nos a graça de colocarmos em prática o que aprendemos. Nos ajuda por misericórdia, porque pedimos no nome de Jesus, nosso Senhor. Mas nós ainda nos colocamos diante de Ti, Pai, suplicando Tua graça sobre o presbítero Gessé. Ó Deus, abençoa o Teu servo, Pai. Abençoa para que o seu organismo reaja, ó Pai, ao procedimento, dá sabedoria aos médicos. Ó Deus, dá tranquilidade ao Teu servo. E que o mais rápido possível ele esteja recuperado, Pai. Pedimos isso para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós pedimos porque sabemos que podemos recorrer a Ti, Senhor. Ó Deus, abençoa aquela família, os filhos, ó Deus, e dá a eles, Pai, a graça de serem encontrados fiéis e buscando ao Senhor em todo o tempo e neste momento que não seja diferente, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos começar agora, irmãos, o estudo do livro de Êxodo, panorama. Para quem não esteve no panorama de Gênesis, mais uma vez, não é um estudo profundo e abrangente, ele é só abrangente, certo? Vão ter detalhes que nós não vamos pincelar e detalhes que nós não vamos conseguir nos aprofundar. E qual é a ideia de um estudo panorâmico? É, de fato, aquele reconhecimento que você faz da área.
Hoje você faz mais com drone, né? Olha por cima, vê aquela visão e tem uma noção do livro, para que você seja despertado para estudar esse livro e, ao estudar, relembre alguns detalhes que nós vamos citar, alguns aspectos que vão te direcionar no estudo desse livro, certo? Então, algumas perguntas nós vamos talvez conseguir responder, outras, se a gente perceber que ela vai entrar demais e vai abrir um leque grande demais, nós vamos deixar para um outro momento, ou indicar algum livro, alguma literatura, para que você possa estudar com mais profundidade, tá bom? Então, é isso. Aí está o nosso esboço, que é o mesmo para cada livro. Nós fizemos esse mesmo cronograma no livro de Gênesis, certo? Introdução, autoria, contexto, esboço, histórias principais. Repito, histórias principais, não que outras não sejam principais, mas são histórias que escolhemos dentre tantas histórias que tem, mas que vão te dar algum norte dentro do livro, alguma direção para que você estude, certo? Teologia, aspectos teológicos no livro, depois alguns destaques, e relevância tem relação com o nosso tempo, detalhes do livro que são discutidos atualmente e que têm ou aplicações para o nosso tempo em relação a esse livro, tá bom? O texto que eu escolhi como início foi este, principalmente por causa desta última expressão. Normalmente nós lembramos do livro de Êxodo ligado, de fato, ao Êxodo em si, a saída, Mar Vermelho, 10 mandamentos, mas essa expressão é muito forte. Deus falando com o seu povo. Eu conheço o sofrimento do meu povo. Não se aproxime dos livros da Escritura, por mais secos, entre aspas, que eles pareçam, você vai encontrar neles palavras de vida eterna, você vai encontrar neles consolo, vai encontrar a direção do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo em genealogias, mesmo em listas, nós vamos ver um pouquinho mais à frente isso, você encontra palavras de vida, você encontra a palavra do Senhor. Certo? Introduzindo ao livro de Êxodo, nós começamos pela questão do título. Os irmãos lembram quando falamos no livro de Gênesis, como normalmente, é uma pergunta para vocês, como normalmente os judeus intitulavam os livros? Aliás, existiam títulos nos livros no período dos escritores do Antigo Testamento? Sim ou não? Não, né? Como é que eles intitulavam os livros? Não os autores, os receptores posteriormente. Como é que eles davam título a um livro? Um de cada vez. Com a primeira palavra que aparecia no livro. Isso aí. A primeira palavra do livro, ou a primeira expressão, ou uma palavra-chave principal. Da primeira expressão ali era o nome do livro. E qual é a primeira expressão do livro de Êxodo? Abre Êxodo 1:1, qual é? São estes os nomes. Qual é o nome do segundo livro da Bíblia dado pelos judeus em toda a história? Nomes. Ou são estes os nomes. É o nome do segundo livro. São estes os nomes. Esse era o título, porque era... Lembre-se que não era um livro assim que você olhava e via um título. Pense em uma tira de couro escrita, enrolada, ou um papiro enrolado, e você abre, que papiro é esse? É a primeira palavra. São estes os nomes. Esse aqui é o Bereshit, no princípio, que é Gênesis. E assim por diante. Eles eram intitulados desta forma, certo? E Êxodo vem de onde, então? Êxodo vem da mesma forma que, na verdade, a tradução grega chamada Septuaginta, ela intitulou vários livros e passou para o latim, que passou para a nossa versão hoje. Então,
Da mesma forma que Gênesis foi intitulado pela Septuaginta e pela versão latina, que é a Vulgata, o livro de Êxodo da mesma forma. E de onde tirou a palavra Êxodo? Vem de Êxodo 19, versículo 1, falando da saída. É porque a palavra grega para saída é êxodos, certo? Então, foi do grego para o latim, do latim para o português. Então, esse foi o título dado ao segundo livro da Escritura, Êxodo, por causa disto aí. Alguns aspectos também a gente já preliminarmente fala. A riqueza de Abraão. Você já deve ter ouvido falar que Abraão era riquíssimo. Você já parou para pensar que Deus prometeu a Abraão ainda mais riquezas? Abraão, sendo muito rico, Deus prometeu mais riquezas para Abraão. E é interessante que é no livro de Êxodo que você vai ver também cumprimento de promessas dadas a Abraão, até em relação à riqueza. Deus prometeu para Abraão que o povo ia ficar cativo no Egito quanto tempo? Vocês lembram? Quanto? 400 anos, certo? Disse que só que eles não iriam sair de lá sem riquezas. Deus prometeu riquezas. O povo iria receber o salário do trabalho de 400 anos, e é o que acontece no livro de Êxodo. Estou dizendo isso porque você vai perceber, não só em Êxodo, mas nos outros livros também, sempre algum link com algo que vem atrás. Eu falo do Pentateuco em si. Outro exemplo, nos 10 Mandamentos, você vê o link lá com a criação. Você vê a lei do Levirato, o link lá com Judá e Tamar. Então, você vai encontrar isso no livro de Êxodo e nos outros livros do Pentateuco, esse link que entrelaça o Pentateuco. É nesse livro também que você vai ter o que a gente chama de resumo da lei. Qual é o resumo da lei? A lei... Aliás, vou fazer outra pergunta. Quando a Escritura fala, está escrito na lei de Moisés, ao que ela normalmente se refere? Pode falar mais alto. É mais que os 10 mandamentos, é o Pentateuco inteiro. Está escrito na lei de Moisés. É o Pentateuco inteiro, normalmente. Algumas vezes você vai perceber assim, e leu, e a lei do Senhor foi lida perante o povo. Em algumas ocasiões, Deuteronômio foi lido por completo. O livro de Deuteronômio lido inteiro, como sendo um grande resumo de toda a lei. Certo? Mas o resumo da lei, que a gente geralmente conhece como os 10 mandamentos, está em Êxodo 20. É só um resumo. Quando ele fala, não furtarás, é só isso aqui. Alguém poderia perguntar, o que é não furtarás? E aí ele vai agora explicar a lei toda. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente detalhes de como a lei era entrelaçada e ela era destrinchada mais à frente, além do resumo de 10 mandamentos, certo? Mas deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar que Adão recebeu os 10 mandamentos? Antes de Adão podia matar? Não. Antes de Adão podia roubar? Ou de Moisés podia roubar? Não. Não, eu errei, é antes de Moisés. Antes de Moisés podia matar? Não. Mas alguém poderia dizer, não, mas eu não tenho os 10 mandamentos. Eles não tinham os 10 mandamentos. O que é que eles tinham? Um exercício bem rápido. 2 minutinhos aqui. Onde Deus falou para Adão que não podia matar. Não matarás para Adão. Está escrito.
Vou pedir uma ampulhetazinha para a gente colocar aqui assim, ó. O tempo de vocês pensarem, onde é que está em Adão, Deus falando, não matarás? Vou abrir o texto aqui, viu? Está em Gênesis capítulo 1. Olha a dica. Gênesis 1. Está lá. Alguém conseguiu perceber? A partir do versículo 20 em diante. Esses detalhes, irmãos, eu estou colocando para você perceber como a Escritura é rica e nós, às vezes, passamos desapercebidos em coisas tão profundas. Versículo 26 em diante. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse, sede fecundo, multiplicai-vos. Quando eu mato, eu faço o quê? Não matarás. Adão, não mate, multiplique. Promova as relações com o seu semelhante. Promova a vida. Você vai encontrar os 10 mandamentos aqui em Gênesis. Isso só mostra que o que Moisés faz o que ele recebe da parte de Deus é um resumo, tintim por tintim, mais especificado. Então, quando você enxergar os 10 mandamentos, perceba, ali não é que antes dali as pessoas poderiam viver de qualquer modo, e a partir da lei agora eu tenho que fazer. Não. A lei ali vai selar a aliança de Deus com o seu povo ali no Sinai, mostrando, olha, do meu povo, é isso aqui que dentro da minha aliança, é isso que eu vou requerer do meu povo, o cumprimento da minha lei. Vou registrar em tábuas isso aqui. Certo? Outro aspecto que você vai ver no livro de Êxodo é latente, redenção. Toda a Escritura vai se remeter ao livro de Êxodo. Quer ver um versículo que talvez você não tenha percebido, que se remete a Êxodo? Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Paulo está falando de quê? De Êxodo. Da libertação do povo do império das trevas, transportando para o reino do Filho do seu amor. Isso foi vivido fisicamente de maneira, vou usar o termo, tipológica, tipificando o que acontece no reino espiritual. Deus redime o seu povo e traz para a terra que mana leite e mel. É o reino do Senhor, certo? Então, você vai, ao ler o livro de Êxodo, lembre-se da redenção. Dito isso, alguns detalhes sobre a autoria. Você já notou que Gênesis e Êxodo parecem ser um livro só? Já notou isso? Veja os últimos versículos de Gênesis, Gênesis 50. Eu estou falando aqui da unidade do Pentateuco para você perceber a unidade da autoria, certo? Gênesis 50 começa com vou ler os subtítulos aí do editor. A lamentação por Jacó e o seu enterro. José cuidando dos seus irmãos, certo? E depois José morre. Morreu José da idade de 110 anos, e embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Mas antes disso ele fala assim:
José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, e embaçonaram e puseram no caixão no Egito. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Se não tivesse um título Êxodo aqui, você ia conseguir ler tranquilamente. Porque ele fala da morte de José, fala dos irmãos de José, e agora ele cita quem são os irmãos de José. E ele continua falando, versículo 8, se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. José morreu, o rei não conhecia ele, e a história continua. Mostrando, de fato, que há um entrelaçamento na autoria. O autor é o mesmo, ele só está continuando a história. Certo? Opa, pensei que tinha aparecido ali. Mas, além disso, como é que eu sei que Moisés quem escreveu o livro de Êxodo? Nós já vimos que Gênesis foi escrito por Moisés. Esse é o primeiro aspecto. Há uma unidade na autoria, há uma continuação do relato. Mas há também indícios internos no próprio livro. Aí você pode abrir aí, alguém abre em Êxodo 17, 14. Êxodo 17, 14. Alguém lê, por favor? Perceba aí, Deus manda Moisés escrever o relato que está neste capítulo aí. Fala, olha, Deus fala, Moisés, escreva isso aí num livro, porque eu vou apagar esse povo da história e o registro desse povo vai ser o que está aqui. E mais, ele manda repetir para quem? Josué. Isso é muito importante. Vocês lembram que, quando falamos no início, demos a introdução do Pentateuco, e falamos assim, as controvérsias do Pentateuco ligadas à morte de Moisés. Como Moisés narrou a própria morte? É possível que Deus revelou como ele iria morrer. É possível que ele narrou a própria morte e depois Deus executou como Deus o revelou. Mas é possível também, não há nenhum problema nisso, em relação a Josué ter feito esse registro final da vida de Moisés. Certo? Por que não há nenhum problema teológico nisso? Porque há menção da parte de Deus de autorização para Josué continuar o trabalho de Moisés. Certo? Antes disso... Não é aliás. Antes disso, a autorização da parte de Moisés. Moisés tem a revelação da parte de Deus de que Josué continuaria, seria o profeta que Deus levantaria, a quem eles dariam ouvidos, e essa promessa apontaria para Jesus, o profeta que seria levantado após ele e que seria ouvido. E o próprio Deus também não, principalmente é quem inspira Josué para dar esta continuidade à liderança do seu povo e também a fazer registros, certo? Então, não há problema em relação a isso, por esses motivos. Segundo texto, Êxodo 24, versículo 4. Esse é aquele texto que, volta e meia na ceia, eu menciono aos irmãos. O texto em que os anciãos sobem até o monte e ceiam com o Senhor no monte. Eles fazem o sacrifício, eles aspergem o sangue da aliança, e aí Cristo menciona o sangue da nova aliança na ceia agora, não somente com os líderes, mas apontando para todo o povo de Deus participando da refeição com o Senhor. Êxodo 24, 4. O que é que diz aí?
Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Deus mandando Moisés registrar, e Moisés lá, olha, vai lá e registra. Você talvez ache estranho Moisés falar dele chamando Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Mas você vai se lembrar de João escrevendo o Evangelho, e João se intitula como? Eu? Não. Vocês lembram? O discípulo amado, aquele a quem Jesus amava. Assim que ele se refere. Você vai encontrar na Escritura também em primeira pessoa, não há problema nisso. Isso vai na questão do estilo do autor também. Deus, no seu processo de inspiração, nós vimos isso quando estudamos sobre inspiração e inerrância, que no processo de inspiração, Deus não tira as características do autor inspirado. Você vai ver Paulo com escrita rebuscada, você vai ver um boiadeiro, você vai ver um cobrador de impostos, e cada um com seu estilo. Davi com suas poesias belíssimas. Deus não tira o estilo do autor, certo? E o terceiro exemplo interno na carta, né, indícios internos, está em Êxodo 34, 27. Alguém abriu? Pode ler? Deus manda ele escrever as palavras da aliança com o povo dele. E o que Moisés faz no seu trabalho do Pentateuco é escrever o que Deus ordenou que ele escrevesse. A revelação da parte de Deus, certo? Existem, assim como em Gênesis, há uma teoria chamada teoria das fontes em Gênesis. O livro de Gênesis foi uma composição de autores diferentes. Em Êxodo também existem teorias assim, principalmente teorias de liberais que não creem na inspiração da parte de Deus, não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. E eles creem na Escritura como uma colcha de retalhos em que pessoas foram lá e escreveram o que quiseram, e chegava outro e, não, eu vou mexer nisso aqui, ia mexendo, e assim fazia cada um do seu jeito, não entendendo o processo de inspiração da parte de Deus, em que um autor apenas, o Espírito Santo de Deus, deu origem à palavra revelada e inspirada de Gênesis a Apocalipse, e mesmo que de forma a usar cerca de 40 autores diferentes, de 1.700 anos de épocas diferentes, há unidade no texto. Nós vimos isso. Dito isso, alguém pode se perguntar, é possível que tenha havido alguma edição no texto? E alguém pode perguntar, pastor, esse tipo de coisa pode causar estranheza. Eu vou explicar aqui. Por que é que a gente precisa tratar assuntos assim na igreja? Meus irmãos, não são poucos os que se afastaram do Evangelho ou das doutrinas de inspiração, inerrância, porque chega na universidade, chega alguém e fala assim, olha, tá vendo aqui, na igreja você não aprendeu isso, que aconteceu isso aqui no texto, esse processo no texto, e você se assusta por coisa que é natural do próprio texto. Vou dar exemplo. Eu vou puxar os exemplos que nós demos aqui no livro dos Salmos, quando falamos sobre inspiração e inerrância. Quem foi inspirado a escrever o Salmo 41? Salmo 41 é um salmo de Davi. Quem foi o inspirado? Vê se vocês estão lembrados. Foi Davi o inspirado? Sim ou não? Um de cada vez. Eu vou fazer uma votação para você poder levantar. Inspiração está ligada ao quê? Pode falar mais alto. Escrita. Inspiração
está ligado à escrita. Aí o exemplo melhor é o texto que Lucas registra em Atos. Paulo no Areópago falando: bendisse os vossos poetas, nele nos movemos. Os profetas foram, os poetas, os filósofos foram inspirados por Deus? Não. Inspirado foi Lucas, que foi lá e registrou como palavra de Deus. De fato é assim, nele nos movemos e existimos. Inspiração está ligada a quem escreve, certo? Davi escreveu o Salmo 41? Não. Davi compôs aquele salmo. E o autor inspirado, provavelmente Esdras, o escriba. Davi deve ter composto muito mais salmos, irmãos. E aí, Deus, na sua santa sabedoria, quis que o Salmo 41 fosse escrito e registrado para o ensino da sua igreja, para apontar para o Messias. Deu para entender esse processo? Tranquilo? Pronto. Dito isso, por que eu citei o Salmo 41? É porque o Salmo 41 tem um trechinho final nele que traz o traço do organizador do livro dos Salmos, que foi provavelmente Esdras. No fim do Salmo 41, ele tem uma expressão dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Esse finalzinho é o final de cada livro dos Salmos. Os livros dos Salmos são 5 livros, mas eu não vou voltar porque nós já falamos isso à igreja, tá bom? Mas só para você ter noção. Dito isso, voltando agora para Josué, ou para Moisés, já dei a dica, né? É possível, sim, que Josué tenha sido aquele que atualizou alguns pontos do Pentateuco. Talvez a morte de Moisés, o próprio Josué narrou a morte de... É possível, mais uma vez, é possível que Moisés tenha narrado sua morte por revelação, mas é possível que tenha sido Josué, sem nenhum problema. Por quê? Porque Josué também é autor inspirado e autorizado por Deus para fazer esse registro. E por que eu estou falando isso também? Porque existem nomes de lugares, por exemplo, que já eram, que foram posteriores ao período de Moisés, pós-morte de Moisés, período de Josué. Então, você vai ter ali Josué, provavelmente, sendo aquele que faz essa atualização do nome, porque ele recebe da parte de Deus. Olha, escreve e repete a Josué. Josué precisa dessa continuidade. Deus é quem faz esse ato, tá bom? Indícios externos. Eu falo externos ao livro de Êxodo, certo? A respeito da autoria de Moisés. Nós temos diversos textos na Escritura que apontam para a autoria de Moisés deste livro, certo? Você vai ter Esdras, capítulo... Eu vou só citar esses textos, tá bom? Estão aí. Esdras, capítulo 3, versículo 2. Neemias 9, 14. João 7, 19. Hebreus 9, versículos 19 e 20. Apontando que Moisés foi aquele que foi usado por Deus para ser o proclamador da lei, apontando ou para o Pentateuco ou para alguns dos trechos do Pentateuco, tá bom? Então, além desses textos, eu só peguei 4 textos. Você deve se recordar quantas vezes os profetas apontavam para o pecado de Israel, olhando para onde? Para o Pentateuco. E aqui está um parêntese. Falando do Pentateuco, você deve também já ter escutado assim. Aliás, eu vou falar assim. Você já parou para pensar qual é a principal função de um profeta? Pergunta: qual é a principal função de um profeta?
receber a palavra de Deus e falar para o povo, ser boca de Deus. E eu falo isso porque o nosso tempo, com tantos falsos ensinos e igrejas surgindo em toda esquina, você vai perceber que a visão sobre o profeta está ligada a futuro. O profeta é o que fala do futuro. Eu não tenho aqui, em mãos aqui, mas eu me recordo que mais de 90% das profecias não falam de futuro. Não sei se você sabia disso. Mais de 90% das profecias não falam de futuro. Mas a maioria fala de quê? Do Pentateuco, de Êxodo, da lei. Deus falando ao seu profeta e ele indo lá denunciar o pecado do povo. Vocês lembram de alguma profecia, de algum profeta falando e citando Gênesis? Dica. Isaías 1. Alguém lembra o que é que ele cita Gênesis lá? Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Gomorra. Falando de Sodoma e Gomorra. Vocês estão agindo. Aí ele volta para o passado. Igual, não fala nada de futuro ali, ó. Igual o povo de Sodoma e Gomorra. Ao se aproximar de Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, lembre-se, os profetas usavam este resumo da lei de Deus, porque a lei de Deus é de Gênesis a Apocalipse. É palavra de Deus, é lei do Senhor. Mas eles usavam, era o que eles tinham em mãos para apontar. Por quê? Porque o Pentateuco era o livro da aliança que o povo tinha. Era era para onde... quando Deus faz aliança com o seu povo, havia os termos da lei. Eu estava buscando essa palavra. Os termos da aliança. A aliança, lembra que tem duas partes, uma superior, uma inferior. A aliança tem sacramentos. A aliança tem termos a se cumprir. O Pentateuco era esse grande termo que o povo tinha. Então, os profetas, quando denunciavam o pecado de Israel, apontavam para o Pentateuco. Então, a Escritura não deixa dúvidas da autoria de Moisés. Certo? Andando para contexto. Local. Onde é que o Êxodo foi escrito? A imagem está dizendo, né? Podia fazer assim. Onde é que o Êxodo foi escrito? Onde é que o Êxodo foi escrito? Pode falar. No deserto. Moisés, lembre disso, Moisés não entrou na Terra Prometida. Se ele não entrou, ele estava onde? Na peregrinação, andando para a Terra Prometida. Nisso, esta informação vai te ajudar bastante na hora de ler este livro. Por quê? Porque tem algumas leis que podem parecer bem estranhas ao nosso tempo, mas elas têm, de fato, ensino profundo, certo? Mesmo que a lei estava se referindo a um contexto social específico, a uma localização específica, ela não. Por que Deus quis que ela fosse registrada para todas as épocas? Era só para você falar, olha que interessante. Não. Toda Escritura é útil para o ensino e correção. Você vai encontrar ali princípios divinos para o seu povo em todas as épocas. Certo? O local específico, provavelmente, em uma região chamada Cádiz Barneia, onde o povo circundou um período, já depois da travessia do Mar Vermelho, e bem antes das beiradas da Terra Prometida, certo? Bem antes de chegar às portas ali de Jericó, né, que é quando Josué tem a sua primeira batalha. Sobre a data é a parte que talvez mais pegue e a gente gaste
algum tempo. São duas datas que normalmente são tidas para o Êxodo. Alguém tem noção aqui de... Olha, eu já ouvi dizer... qual a data do Êxodo? Que ano? Alguém já ouviu dizer assim as datas possíveis? Existe uma corrente que entende que foi por volta dos anos 1290 a.C. E a outra corrente, mais antiga, por volta dos anos 1440, 1450. O que está por detrás dessas duas datas? Por que a gente não tem... Lembra que a gente falou na última aula sobre a questão de... É difícil datar o mundo antigo, porque o mundo antigo não datava como a gente. O mundo antigo datava e registrava na história o nosso modo simples de conversar. Eles datavam assim. Tem quanto... Chega aqui em dezembro. Tem quanto tempo que o pastor está aqui em Fortaleza? Tem um ano. Tem um ano? Não, tem 11 meses e tantos dias. Mas a gente conversa assim, né? Não, tem um ano que eu estou aqui. No mundo antigo, vou dar outro exemplo bem melhor. Jesus ressuscitou em que dia? No qual dia? Uma dica. No terceiro dia, não foi na ressurreição? No terceiro dia. Você já fez a conta para ver se dá 3 dias? Certamente aquelas pessoas que ainda não se aprofundaram no texto bíblico para entender essas questões tomam sustos. Rapaz, a Bíblia fala terceiro dia, mas ele morreu na sexta de tarde, não foi? Sábado, domingo de manhã, 1 dia e meio. A Bíblia está errada, se contradisse. Aí tem gente que se assusta com... Você tem que voltar para a época e perceber como eles contavam o dia e perceber, não, o relato está fidedigno, é terceiro dia. Porque o judeu, primeiro, que ele contava o dia em questão, ele contava a sexta, então, contava o sábado e contava o domingo. É que, no nosso tempo, a gente quer 24 horas virado, para contar tem que... 00, pronto, aí. A devocional todo dia, né, pastor Amadeu? É só meia-noite, 11h59, não, senão o WhatsApp vai dizer que foi no dia anterior. E é no segundo. Se você botar no 00, aí ele já aparece, hoje. Esse é o nosso modo de entender o tempo, né? De contar o tempo. Então, dito isso agora, como é que eu vou voltar a 3.200, 3.500 anos de história e entender o modo deles datarem? Aí você vai tentar comparar relatos. Como é que chega nessas duas datas? É porque, olha aqui, para você ver como a Escritura é sábia. Alguém sabe com quantos anos Moisés morreu? 120. A vida de Moisés é dividida em 3... Tudo isso é interessante. Em três tempos. Primeiro tempo, quantos anos? 40. Onde ele estava? No Egito com Faraó. Próximos 40, ele estava onde? No deserto com quem? Com o sogro, né? E os últimos 40, com o povo de Deus na peregrinação. Certo? Aí tem uma informação no início do livro de Êxodo. Abram aí. Eu li esse versículo. Versículo 8. Entre mentes, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Aliás, nessa não, perdão. É parecido com isso. É aquele texto lá de... Deixa eu ver se eu acho. É quando Moisés recebe a notícia de que o rei que o perseguia morreu. Eu não vou me recordar o texto agora, não. Se alguém achar, pode falar, porque é bom que a gente já anota, tá bom? Que fala que morreu o rei que estava... Moisés mata o egípcio. Pronto, Êxodo 4, 19.
Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Quantos anos depois? 40 anos depois. Aí o que é que os historiadores, arqueólogos, pesquisadores fizeram? Opa, foi um rei que reinou 40 anos, pelo menos. Alguém que reinou essa faixa de tempo aí. Seja 38, lembra que eu falei sobre isso? Porque a forma de contar, enfim, não vou repetir esse ponto. Pode ser 45, é um tempo. Chegando lá, na história, o que é que você encontra? 2 faraós, um por volta do ano 1400 e alguma coisa, e um por volta do ano 1200 e pouco. Que é por volta de 1400 e pouco é o faraó Tutmoses III, ou chamado Tutmoses o Grande. E a mais recente é aquela dinastia de Ramsés, que vocês já ouviram muito falar desta dinastia, até principalmente por causa de novela, aí você acaba ouvindo toda hora esse nome, certo? Então, são essas 2 datas as candidatas. Mas a data de Ramsés tem 10 minutos. A data de Ramsés é de hoje ou é do tempo antigo, né? Alguém segura a Raquel, né? Essa data, aliás, eu acabei perdendo, foi o fio aqui, mas eu vou achar aqui. Ramsés. Para defender Ramsés, quais são... Eu não vou... panorama, viu? Infelizmente, eu não vou poder sentar e estudar com vocês cada um desses aspectos. Mas, para defender Ramsés, você vai precisar, de fato, desprezar diversos textos da Escritura em relação a tempos. O que geralmente é usado como a grande âncora de Ramsés é porque fala que os filhos de Israel levantaram cidades chamadas Pitom e Ramsés. Aí, esta menção ela é usada, eu vou chamar assim, de ponto de partida para pensar nessa época. Mas, se pensar nessa época, você vai ter problemas com 2 textos específicos, que eu vou mencionar para os irmãos abrirem. Um deles eu já citei, mas vamos abrir e ler o texto. Gênesis 15, 13. Gênesis 15, 13. Alguém abriu? Pode ler? Será afligida por 400 anos. Deixa eu só... O versículo 14, que eu não coloquei aqui no slide, mas eu citei para os irmãos. Mas também eu julgarei a gente e a que tenha que de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Certo? Mas, voltando aqui para o 13, será reduzida a escravidão por quantos anos? 400 anos. Então, essa data é chave. Lembra que nós falamos assim, é óbvio que não é estanque. Abraão está em que época? Para você só se localizar na história. Abraão e Davi. Eu sempre repito isso para os irmãos. Não. Davi está em 1000 a.C. e Abraão em 2000. Não é estanque, certo? Não é 1000. É por volta desse período. 1000 a.C., Davi. É só para você, ao ler os textos, se localizar em que épocas estão, certo? Abraão, 2000. Mas Abraão morre com, eu não recordo a idade exata, mas acho que é 170 e alguma coisa anos, né? Abraão. Aí você faz uma continha, 1830, 1850, talvez, a morte de Abraão.
Mais, menos 400, que é negativo, você tem que puxar, né? Menos 400, dá quanto? 1.450, mais ou menos. 1.440, 1.430. É mais ou menos isso aí. E ela casa com outro texto. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Primeiro Reis. – 480 anos após a saída do Egito. Se você fizer uma conta, vai talvez dar 900 e pouco antes de Cristo, que é de fato, ou 890, que é de fato o período de Salomão. Então, esses dois textos fazem esse marco assim. E esse texto, um parênteses, é interessante que ele marca o tempo com a redenção. A redenção é um marco temporal na vida do povo de Deus. E aí, nós também marcamos da mesma forma, né? Quando a gente faz antes de Cristo e depois de Cristo, olhando para o início da chegada do Redentor. Mas esses dois textos, tem mais outros textos que localizam. O tempo dos juízes, eu não sei se eu coloquei, não coloquei aí no slide, não. Mas há outros textos que marcam. Se você estiver anotando e quiser depois conferir com calma, Juízes 11, 26. Atos, capítulo 7, versículo 3. Atos 13, 17 a 20. Êxodo 2, 23. E Êxodo 12, 40. São textos que marcam anos. E quando você pega e junta estes textos, você vai encaixar, de fato, que a data mais antiga é a... Uhum. Ouro, joias, pedras preciosas. Lembra da saída do Egito que Deus fala que... mas a riqueza ficou com o povo. Pense assim, o templo de Salomão foi construído com que ouro? Onde é que eles acharam ouro? Ouro. Além da riqueza vinda do Egito, tinha mais. Salomão recebe presentes, ó. Mas antes disso, o povo chega lá com muita riqueza. Por exemplo, como é que os sacrifícios foram feitos no deserto? Com os animais que eles ganharam lá no Egito e com o que eles criavam também. Eles tinham rebanhos lá, mas eles receberam muitas riquezas. Eles saem do Egito com muitas riquezas. Aí vem um ponto. Quem escreve Êxodo escreveu Gênesis. E ele vai mostrar que essa riqueza recebida ali na saída do Egito foi uma promessa dada a Abraão. Sim. Mas aí pense aí, você alimentar uma multidão com os animais que tinham, acabou os animais, fica com fome. Mas você vai lembrar que na praga dos animais, o texto vai dizer que o povo hebreu tinha animais também. Entendeu? Eles tinham. Mas esse texto ele é mais forte para mostrar o que Deus ia dar graça, ia fazer com que as egípcias, que elas tivessem o favor das egípcias. Assim, Deus deu graça para que as egípcias dessem as joias, dessem os bens. Entendeu? Então, eles saíram com essas riquezas. É isso mesmo. É o texto de Gênesis. Ele fala, eles não vão sair, eu li aqui, o 14. Eu julgarei, e depois sairão com grandes riquezas. Eu vou julgar, eles vão pagar. Não vai ser de graça os 400 anos. Essa é a palavra de Deus para Abraão, certo?
E para... assim, eu estava mostrando isso. Esses outros textos vão fazer isso. O período que durou o tempo dos juízes, por exemplo, o texto vai mostrar, e ele só se encaixaria na data antiga, na de 1400 e pouco antes de Cristo. Certo? É isso mesmo. Eu ia citar mais detalhes, mas não vou citar, não, porque senão a gente vai entrar muito em outros pontos. Favor, isso. Despojar os egípcios. Isso é uma... Como é que fala? É uma concretização de uma promessa dada a Abraão. Isso já ensina um detalhe interessante, sabe o que é? O povo de Deus, muitas vezes, é favorecido por promessas dadas lá atrás, por causa de outros. Ah, como assim? Vou dar um exemplo. Deus fala que a promessa é para nós e para os nossos filhos. Nossos filhos, mesmo fora da idade da razão, desfrutam de bênçãos, desfrutam de coisas maravilhosas da parte de Deus, dadas a nós. Mesmo filhos não eleitos, mesmo cônjuges descrentes, a Bíblia fala que eles são abençoados no convívio. Certo? Nós vamos parar por aqui. E aí, semana que vem, a gente vai falar um pouquinho da questão da história. É difícil você traçar Êxodo e dizer qual é a história de Êxodo. Certo? Eu tenho uma sugestão de como eu enxergo o livro de Êxodo. Eu vou trazer essa sugestão para os irmãos, mas eu não... Quem estava, perdão, eu não vi. Ah, ok. Não. Eu, sinceramente, não sei dizer o porquê ele não citou. Tem casos que cita e tem casos que, de fato, não cita. Eu não sei dizer porque Moisés não quis colocar o nome. Mas o fato de Moisés receber o nome Moses, que é da dinastia Tutmoses, é outro ponto. O nome de Moisés, no egípcio, é o nome da dinastia da data antiga. Isso já aponta... tem mais um detalhe também, rapidinho. Nos anos, acho que 1200 e pouco, existe uma citação egípcia de Israel já como nação. Então, isso não favorece a data recente. Não entendi. Não, na data recente, os 400 anos vai embora, porque vira 800, vira 600, 700. Quem pensa isso, pensa que os 400 é figurado, que os 480 de Salomão também é figurado, e ele tem que desprezar vários textos, o dos juízes também. Então, para defenderem essa data nova, você tem que desprezar vários textos. Esse é o grande problema, entendeu? Ok? Semana que vem a gente continua. Nossos rebanhos. Eles estavam com muitos animais. Ok? Muito bom. Vamos orar, irmãos? Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos perceber o quão bela, o quão perfeita ela é, porque ela não se originou no coração de Moisés, mas na tua santa e eterna vontade.
Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos deu salvação. O Senhor nos redimiu do império das trevas. E o Senhor abriu os nossos olhos para vislumbrarmos a beleza que há no Senhor Jesus, revelado em Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê, dia após dia, apreço, reverência, desejo de conhecer mais. Ó Deus, e certamente isso redundará em glória ao Teu nome, alegria para nós mesmos, Pai. É o que pedimos, agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe, irmãos.